Possível mudança no novo contrato de Abel. Tem também onde você pode assistir, o horário e as prováveis escalações de Palmeiras e Internacional. Tem também o Verdão aí calculando o preço de venda de mais um jogador para a Europa. E o Bruno Rodrigues, atualização importantíssima sobre o nosso grandioso Bruno Rodrigues. Será que ele consegue voltar a jogar agora? Estou torcendo por ele, a gente vai trazer aqui para vocês essas novas informações. São 4 informações mais especificamente, um caminhão de notícias. Então chega mais para você que quer ficar informado aí sobre futebol em geral, tudo que está acontecendo aí no futebol no Brasil e também sobre o Verdão, tá? Já chega com o dedão no like, que é muito importante para a gente aí, você que já conhece o nosso trabalho, você que ainda não nos conhece, caiu nesse vídeo aí e não sabe como, fica até o final que eu garanto que você vai curtir. Aí sim, se você curtir, aí sim, você deixa o seu like e se inscreve, tá? E muito prazer, eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Arlan Dias. Nós chegamos aqui para mais um vídeo. Fechado, meus amigos? Vamos lá, vamos começar do começo e vamos falando de Bruno Rodrigues. Ele pode voltar a ser relacionado pelo Palmeiras contra o Internacional. Ele que pode estar entre os 24 jogadores que vão para o Allianz Parque nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mas apenas 23 jogadores são relacionados e ele pode ser cortado aí da lista final. Ele até comentou, né, que ele está se sentindo bem mentalmente, fisicamente, né? Ele falou que o que ele passou no Palmeiras foi muito importante para ele, né? E que todo mundo trabalha, né? Sabe o que ele passou e é um momento especial para ele. Que ele só tem que agradecer e ele conseguiu ir bem no último jogo treino, que ele pôde participar 30 minutos, se sentir bem. A expectativa aí que no momento certo as coisas vão acontecer. Então ele pode ser relacionado. Tem até uma outra fala também dele, que ele fala que eu sei muito bem o que eu passei, minha família sabe o que eu passei também, minha esposa que está ao meu lado, então estou muito ansioso, ela também está muito ansiosa, mas temos que seguir o processo do clube. Isso aqui é muito importante, né? A vontade do jogador, ela não entra em voga tanto assim, o que interessa é o processo do clube. O pessoal que está todos os dias ali sabe muito bem da evolução dele, que tem que seguir passo a passo, e não foi nada fácil passar por tudo que ele passou, segundo as próprias falas do Bruno Rodrigues. Ele que tem poucos minutos no Palmeiras, né? Ele foi contratado no começo de 2024, ele passou por uma artroscopia no joelho direito em janeiro, depois de sofrer a lesão no Paulistão, e em fase final de tratamento, no jogo treino, em maio, ele rompeu o tendão da patela do joelho esquerdo, e ele teve que passar por um novo processo cirúrgico. Ele que jogou só 2 partidas pelo Palmeiras, as 2 no Paulistão do ano passado. Ele estreou contra o Novo Horizontino, depois jogou contra a Inter de Limeira, foi titular nos 2 jogos. Então ele tem aí 100 minutos em campo com a camisa do Palmeiras. Ele foi o segundo reforço de 2024. Ele chegou aí depois de uma boa temporada com o Cruzeiro, né? Ele foi destaque ali em 2023, fez 13 gols e 7 assistências no ano. Então ele foi uma aposta, né, do Palmeiras em 2024 que ainda não vingou, mas vai chegar a hora, né? Será que você acredita que ele ainda pode ajudar o time, cara? Você acha que ele pode chegar e conseguir entregar algum futebol? Sinceramente, porque são 2 lesões muito sérias, né? É complicado, né? Porque joelho, quando machuca um, é difícil retornar, machucou 2. Eu lembro até hoje especialmente do segundo, assim, cara. O primeiro já é. Você vê um cara lesionar o LCA e o primeiro, você já fica. Quando é o segundo, parece que é um negócio assim do universo, assim, um azar absurdo, né, cara? Porque. E o lance foi um lance bobo, assim, né? Até ele foi. Eu lembro que o jogador dá um tranco, assim, ele cai muito feio. Um lance bem de treino mesmo, né? Que foi de treino, inclusive. Mas é difícil mesmo a gente imaginar que ele volte a jogar o que ele jogou, porque ontem não, outro dia eu vi um cruzeirense postando o Prime dele, né? Lá pelo Cruzeiro, e ele é muito de explosão e de mudança de direção, né, cara? Ele era basicamente o Rony com qualidade técnica, né? Inclusive, um dos únicos lances dele pelo Palmeiras, ele dá uma assistência muito boa pro Rony, que perde o gol. Mas, de qualquer forma, ele me parecia ser um jogador muito interessante. Ele teve esse momento no Cruzeiro, né? Teve um momento bom na Ponte Preta, no São Paulo acabou não tendo oportunidade. Só que o que preocupa um pouco é isso, o estilo de jogo dele precisa muito do joelho dele. Eu vi uma vez um especialista falando que muito provavelmente o Ronaldo teve um problema sério no joelho por causa da qualidade dele, porque ele é tão rápido de mudança de direção que o joelho dele não estava pronto para o que ele fazia. Sem contar que o Ronaldo não era lá o atleta que a gente vê hoje, né? Ele não era um cara que se cuidava tanto, né? O Ronaldo era da noite, a gente sabe, era muito bom de bola, mas não se cuidava tanto, então ele era tão bom que o corpo dele não conseguiu, né, cuidar dessa qualidade dele. E o Bruno Rodrigues tem esse lance, não igual o Ronaldo, mas o Bruno Rodrigues é de explosão, é de mudança de direção.
se ele voltar muito bem, eu acho que vai ser assim, aquele atestado da qualidade que o Palmeiras tem hoje de médico, né? Do núcleo de saúde e performance. Vai ser até o case de sucesso para os caras usarem depois, porque realmente vai ser incrível. Tomara que dê certo, que é uma posição que a gente tá precisando, né? Especialmente para compor elenco, para entrar durante o jogo, o time adversário cansado, né? Colocar velocidade. Torço muito, cara, porque realmente chega a dar uma dó, né, do que aconteceu com ele. Nossa, demais, demais. Se tratando desse lance da mudança de direção, não sabia, cara, não fazia ideia desse lance do Ronaldo aí. Eu já não corro esse risco, porque até eu mudar de direção na pelada deu 5 minutos, até eu esterçar o corpo. Eu nunca posso culpar o joelho por não ter sido jogador, porque o meu joelho tá intacto. Enfim, senhores. Pode falar. Não, até eu mudar de direção aqui da minha cadeira para lá é 3 dias, então imagina jogar. Enfim, meus amigos, o que vocês pensam a respeito aí? Você acha que o Bruno Rodrigues ainda consegue render no Palmeiras? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho bem difícil, cara. Acho que assim, ele consegue ainda jogar em condições profissionais, mas acho que na altíssima performance, acho que até a cabeça do cara, não sei se funciona bem, não sei se vai ficar com o freio de mão puxado ali muito por causa das lesões que já teve, isso só indo para campo mesmo para a gente saber, né? E vamos agora falar do Palmeiras também calculando o preço de mais um jogador aí para vender para a Europa na próxima janela. Nós trouxemos para vocês que o Barcelona quase fechou a contratação do Benedetti, o Barcelona estava interessado no Benedetti, e o Palmeiras virou mais uma vez aí centro de atenção no mercado europeu. O Arsenal da Inglaterra, o Barcelona, eles meio que se movimentam nos bastidores para ter o Benedetti, né, de 19 anos, e o Palmeiras, que já está consciente disso, ele abriu porta, né, para esse negócio. O Palmeiras já está de olho e deseja aí cerca de 15 a 20, entre 15, né, 15 e 20 ali, esse meio termo, para negociar o Benedetti. Essa novela aí que deve esquentar na próxima janela de transferências, o Palmeiras que está de olho, né, está acompanhando a situação, e em janeiro o Palmeiras pode ter aí uma condição talvez muito boa, né, uma condição milionária para conseguir vender o Benedetti para um grande clube europeu, tá? O Palmeiras deve vender o Benedetti? Sim, deve, porque o Palmeiras está aberto aí a fazer novas captações, né? O Palmeiras pede cerca de 15 milhões de euros e já recebeu sondagens, conforme trouxemos para vocês aqui, de Barcelona e Arsenal. Ele que tem 1,97 m, então com 1,97 m de altura e canhoto, que é o que ele tem, né? Ele tem posição física, ele é bom no jogo aéreo, né? Um jogador que está se desenvolvendo ainda. E para os padrões do futebol europeu, esse zagueiro aí costuma chamar muita atenção. É uma raridade, né? Dá para se dizer que é uma raridade. Ele que já foi campeão sub-17 e sub-20 pelo Palmeiras, ele foi lançado no clube profissional pelo Abel Ferreira, então o Abel está seguindo aquele plano ali de maturação, então não se surpreendam se na próxima janela você vê um Arsenal e um Barcelona brigando pelo Benedetti. O Arsenal, no entanto, ele já tem aí o terreno, né, aquele terreno de trabalhar jovens jogadores com mais calma. O Arsenal, inclusive, o que se tem nos bastidores é que já tem até uma proposta que foi recusada do Arsenal, que foi de 10 milhões de euros. Então eles veem aí um talento para ser lapidado. O Arsenal gosta muito de fazer isso. Se você olhar aí, né, o histórico do clube, gosta de pegar jovens promessas e ir trabalhando. Já o Barcelona monitora a situação, ficou até perto nessa janela, né? Mas o Barcelona tem as finanças apertadas. Então o Barcelona busca aí uma oportunidade de mercado com alta potencial de revenda. Então o Benedetti, não se surpreenda se tiver aí uma procura muito grande pelo futebol, coisa cada vez mais comum, né, cara? Se tratando de Palmeiras, a gente até trouxe essa semana aí a bizarrice que foi, que acho que 4, 5 jogadores do São Paulo não deu um Vitor Reis, né? E o Beraldo, que é jogador de PSG lá, 20 pila. Vitor Reis está emprestado pro Girona, foi 37. O lance de ser a vitrine que a gente do jogador já tá pronto para chegar lá, já jogar, né? O Vitor Reis, eu achei realmente até estranho na época, né, que o City contratou, e aí o Guardiola falava muito bem dele e tal, só que na hora de colocar para jogar não colocou, porque sim, claramente ele não estava pronto, né? Mas o que não impede também de daqui 1, 2 temporadas ele voltar e jogar pra caramba lá. O que os caras estão fazendo hoje é que, como tem esse lance de poder viajar, poder jogar fora só depois dos 18 anos, então eles levam realmente quando faz os 18 e quase que faz uma quase segunda base lá, né? Se não der certo já que chegar, vai rodar para algum time B, algum time emprestado e depois volta pronto, né? Tipo, continua com o contrato, no caso do Vitor Reis, que é do Girona, que é do próprio Grupo City, depois volta pronto. Então,
Para o Palmeiras é muito interessante, né? Para os clubes europeus é muito interessante. Quando tiver uma revenda, todo mundo ganha também. E aí a gente vai fazendo dinheiro para sempre com esses moleques, né? O Benedetti é outro que também realmente não teve muita oportunidade. Quando teve, eu confesso que eu não o Vitor Reis eu gostei bastante dele, né? Quando ele jogou assim, o Benedetti não me agradou muito, não. Mas como o cara já vem com moral desde a base, ele tem o lance da altura também, né? Que conta muito para zagueiro. Vai conseguir fazer um dinheiro do cara, né? Do melhor ao. Não dá nem pra falar do melhor, né? Do pior. Do melhor ao menos melhor, a gente vai fazer dinheiro de algum jeito com a base. E deixa a sua opinião aí, cara, nos comentários. Você venderia o Benedetti? Ele teve poucos minutos, né? Jogou ali mais no Paulistão. Eu acho que ele jogou contra o Vitória, se eu não me engano, também, né? Nessa rodada do Brasileirão. Pelas impressões que vocês tiveram aí, vocês negociariam o Benedetti? Acho que ainda dá para usar aqui no time. Pode evoluir, obviamente, e conseguir potencialmente ficar no clube no profissional do Palmeiras, né? Deixa aí nos comentários. A gente quer muito saber a sua opinião. E vamos falar de Palmeiras e Internacional que jogam nesse sabadão aí. O Verdão que segue firme na luta do Brasileirão, né, cara? O Palmeiras tem aí uma oportunidade de vencer o Internacional na sua casa. E se liga, você, meu amigo, pode ter uma chance extra nesse jogo com a KTO. É isso mesmo. Se você fizer uma aposta nesse jogo e errar, a KTO te devolve até R$25. Se você acertar, o lucro é teu. É simples assim. Eu tô falando da chance extra KTO no Brasileirão. Promoção que vale amanhã, dia 13 e 14 de setembro, e é exclusiva para jogos da Série A. O que você tem que fazer primeiro de tudo? Cria tua conta aqui, bicho. Cria tua conta aqui no QR Code, que vai aparecer na tua tela, ou no link fixado nos comentários. Você vai criar tua conta lá? Cria minha conta. Você vai lá na aba promoções e ativa a chance extra. Depois que você ativou a chance extra, você tem que fazer aí 3 seleções em 3 jogos diferentes do Brasileirão da Série A. Por exemplo, Palmeiras para ganhar do Internacional, o Corinthians para perder, por exemplo, e algum jogo lá para ter mais de 2 gols. São 3 jogos diferentes, 3 seleções. Você faz uma múltiplazinha ali, né? Uma tripla, na real. Então, se a aposta bater, você ganha normalmente. Se não bater, a KTO te devolve até R$25 em aposta, mas fica ligado, viu? Fica ligado que é só nesse final de semana e tem que ativar a chance extra antes de apostar. Fechado, meus amigos? E aquele velho dilema, aquela velha frase, aquela velha conscientização: jogue com responsabilidade, tá? Site apenas para maiores de idades. Maiores de idade. Fechado, meus amigos? Vamos lá. Vamos falar de Palmeiras Internacional. Você acredita que teve um vidente chamado Luiz Filho? Ele falou que o Internacional vai ganhar o jogo. Ele falou que promete ser um bom jogo, falou que o Inter vai ter uma boa defesa, uma boa saída, né? Principalmente contra-ataque. E ele falou que o Inter vai ganhar o jogo. O senhor vidente, Luiz Filho. Primeiro de tudo, né? Que se você ligar pro vidente e o vidente perguntar o seu nome, ele já errou, né? Já tá errado aí essa questão. Não sei se vocês acreditam em vidente. Você acredita em vidência, Hernandes? Cara, mas nem, ainda mais para futebol, né, cara? Acho que não teve. Eu acho que só o povo, né, da Copa lá, acho que foi que acertou mais que as pessoas. Mas lembra do gatinho? O gatinho que os caras usavam Mundial, no Instagram? né? Ele começou a errar, a galera começou a xingar o gato. Aí não, né? O negócio os caras xingam até o gato, velho. Aí é embaçado, hein? Então, cara, a galera não perdoa ninguém. E ele tá falando aí que o Internacional vai ganhar do Palmeiras. Vamos ver, tô torcendo mal uma vez pra você tá errado. E o Palmeiras que recebe o Internacional às 6h30 no Allianz Parque, 23ª rodada do Brasileirão, e marca a volta do Brasileirão, graças a Deus, né, depois da data FIFA. E o Palmeiras ainda tá invicto depois do Mundial de Clubes. O Palmeiras tem 6 vitórias e 3 empates desde que retornou lá do Mundial. E na última rodada o Palmeiras teve um empate contra o Corinthians de 1-1, que encerrou aí a sequência de 3 vitórias seguidas. Já o Internacional tem uma irregularidade absurda, vendeu Wesley, né, inclusive, e o Roger Machado está correndo sério risco de ser demitido, viu? Nas últimas 6 rodadas, o Internacional tem 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. E onde você pode assistir Palmeiras Internacional nesse sábado às 18h30, você pode assistir pelo Sport TV ou pelo Premiere. Nós não, né? Você vai estar aqui trabalhando, eu vou estar lá, vou estar trabalhando também. Eu vou estar lá no Allianz Parque, então você me vê por lá, me dá um toque, a gente troca uma ideia, a gente fala sobre o jogo junto. E as prováveis escalações aqui de Palmeiras Internacional. O Palmeiras
vai ter os desfalques, né, do Bruno Rodrigues, que já é certo, Bruno Rodrigues e Paulinho, e o Rafael Veiga e o Maurício são dúvidas. Então aqui a gente vai ficar realmente na expectativa se eles vão para o banco ou não. E o Abel Ferreira está suspenso. O João Martins é quem deve comandar o time do Palmeiras ali na beira do campo. Então o Palmeiras deve ir para o jogo com o Everton, Kelvin, né? O mais provável que o Kelvin jogue do que o Riai. E depois você tem Gustavo Gomes, eu que inclusive vou personalizar, vou pegar a camisa 9 e vou personalizar com o nome do Gustavo Gomes, que ele merece. Eu dificilmente boto o nome de jogador, vou passar lá na Verde e Branca e personalizar. O Murilo, o Piquerez, o Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, e já pode ter Andrés Pereira, viu? Conhecendo o Abel barra João Martins, a equipe ali, vocês não vão colocar o cara de cara. Mas Lucas Evangelista deve jogar e Andrés Pereira no decorrer do jogo. Felipe Anderson, Maurício e a dupla matadora, a dupla do momento, um argentino e um brasileiro, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o Internacional não vai ter o Bernabei, desfalque importante, ele está suspenso, né? E também já não deve contar com o Ener Valencia. O Internacional tem desfalques importantíssimos. Então aqui, ó, essa deve ser... O Inter Valencia foi negociado, se eu não me engano, foi para o Pachuca do México. Então ficou assim, ó, a escalação do Internacional. Antony, Aguirre, Vitão, Juninho e Vitor Gabriel. Essa dupla de zaga do Inter, inclusive, passou pelo Palmeiras, né? Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Vitinho, Ricardo Matias e Carboneiro. E aí na arbitragem de Palmeiras Internacional você tem o Lucas Paulo Torezin. Nos auxiliares, Nailton Júnior de Souza, Alessandro Álvaro Rocha de Matos e no VAR, Diego Pombo Lopes. Enfim, dá pra ganhar, né? Pelo amor de Deus, né? Tem dois destaques aí, né? Eu acho que o Carboneiro é um bom jogador, né? Que o Inter acertou a contratação recente, fez alguns gols importantes já. Mas eu assisti os jogos deles contra o Flamengo, e como o jogo do Inter passa muito pelo Alan Patrick, o Alan Patrick foi muito mal, muito mal contra o Flamengo. Realmente, quando teve qualquer oportunidade de dar um passe, dar um chute, foi mal pra caramba. E quando ele não joga, o resto do time não funciona também. Então, assim, tentar não fazer ele jogar, né? Acho que pode ser que o cara esteja numa noite boa, mas daí a função também do Palmeiras é fazer ele não jogar, porque de restante, assim, óbvio, né? Não querendo dizer que o time do Inter não preste, tem suas qualidades, mas o Alan Patrick é o que faz o time funcionar, e se talvez conseguir matar ele ali no jogo, resolve. E aí o Palmeiras, né? Falando do Palmeiras em si, me parece estar numa crescente, óbvio, um jogo ou outro joga mal, tal. Contra o Corinthians, a gente já falou que bastante, né? Jogou muito bem, mas não conseguiu vencer, mas tinha vencido o Botafogo, teve alguns jogos aí que deu uma esperança pra gente. Eu acho que é um bom teste esse jogo contra o Inter para chegar no River Plate lá. Acredito que o Palmeiras deva poupar no próximo final de semana, né? Que aí vai estar bem no meio do jogo contra o River Plate, mas eu acho que é um jogo ideal mesmo, é um jogo difícil para você já dar aquele ritmo, para continuar no lance de pegar entrosamento, para chegar contra o River ali pronto, né? Vamos ver a questão do Andrés Pereira, se vai jogar, quantos minutos vai jogar. Mas, né, aquele lance, não é soberba, mas olhando, se você não torcesse para nenhum time, tivesse que apostar em alguém, muito provavelmente você apostaria no Palmeiras, né? Para tirar qualquer, é soberbo, tal. Isso daí é o básico do futebol hoje, e aí, óbvio, se acontecer alguma coisa, é coisa do futebol, mas espero que não tenha nenhum problema, não, zebra. A gente ganhou lá, que é difícil, né? O Palmeiras ganhar no Beira-Rio é raro, a gente ganhou lá nesse campeonato aqui, agora é fazer o dever de casa. E é animador também, porque vem de uma partida boa contra o Corinthians, né? A gente vem com aquele gosto amargo do empate, né? Mas se você olha, pô, o Palmeiras sai na frente, o Palmeiras joga melhor, toma um gol idiota, coloca os caras na roda lá dentro. Então, e agora tem um reforço nível A aí chegando, que é o Andrés Pereira. Então, assim, é realmente animador aí o panorama do time. Vamos ver, né, cara? Vamos ver que cada jogo é um jogo e a história precisa ser escrita aí jogo a jogo. E vamos falar do novo possível, né, contrato do Abel. Essa informação é do Flávio Latifi, do UOL, e a Leila Pereira tem um dos seus principais objetivos aí, a permanência do Abel até do seu segundo mandato, né, até o fim do seu segundo mandato, que termina lá em 2027. Mas o que corre nos bastidores é que a Leila já até considera uma renovação mais curta do Abel. Por quê? Por que dela considerar uma renovação mais curta? A direção do Palmeiras ela ainda está otimista, ainda ela acredita que o Abel Ferreira deve renovar, mas, no entanto, não descarta que possa ser uma renovação mais curta. Ele
tem uma oferta em mãos para ficar no Palmeiras, já foi feita essa oferta, a Leila já deixou isso claro publicamente, mas deixou de tratar a permanência dele aí como uma certeza depois do que aconteceu ali no Allianz na eliminação para o Corinthians, né, que internamente diz também que... Internamente não, né, o próprio Abel falou isso, ele ficou muito abalado ali com os xingamentos que teve a respeito dele na eliminação, e a grande questão é a seguinte: não há ninguém melhor que o Abel Ferreira para comandar o Palmeiras, segundo a Leila Pereira, e ela quer matar essa situação rapidamente, ela quer definir isso rápido. Então, a renovação por uma temporada seria uma forma de você atenuar, seria um band-aid nessa situação, entendeu? Enquanto a coisa não é definida, você pode correr o risco de não ter o Abel no fim do ano. Por exemplo, chegou no fim do ano, o Abel falou, não vou ficar. O que a Leila pode fazer é ceder, né? É ceder nesse caso e assinar para já com o Abel com uma renovação por um ano, né? Até o fim aí de 2026. Então isso pode acontecer de uma forma que isso seja um band-aid, pô, nada garante que, por exemplo, se o Palmeiras for bem em 2026, o Abel não estenda ainda mais o seu contrato, né? Se a situação aí der uma atenuada, né? Se a pressão e o desempenho do time estiverem melhores. Então, qual que é a grande questão aí? Ela não desiste de renovar o contrato com ele até o fim de 27, mas já se corre em conversas com pessoas próximas que seria um orgulho para ela conseguir manter ele pelos seus 2 mandatos. O Abel participou aí de todo o planejamento do Palmeiras para essa temporada, né? Isso anima o Palmeiras como perspectiva. O Palmeiras gastou 700 milhões de reais em 12 reforços em 2025. Então aqui é uma senhora grana. O Palmeiras montou um time para o Abel, essa é a real, né? Que foi ele quem aprovou esses nomes. E o Palmeiras entende que ele faz parte desse projeto. E outro fator aí também que joga a favor do Palmeiras para renovação é o fim do processo do Abel, né, do processo na FIFA lá, entre Abel e Al-Sadd, porque o Palmeiras pegou essa responsabilidade para si. O Palmeiras não tinha necessidade nenhuma de pegar essa responsabilidade, por consequência, ficar com esse problema, né? Então o Palmeiras fez um acordo em agosto para acabar com o processo, né, que o Al-Sadd movia na FIFA contra o Abel, pelo não cumprimento aí do pré-contrato, e essa assinatura da renovação não deve acontecer antes dos jogos decisivos. Isso é informação. Não deve acontecer antes dos jogos contra o River Plate pelas quartas de final da Libertadores. E aí, Palmeiras avançando ou sendo eliminado, a Leila Pereira não vai mudar o seu plano, ela quer contar com o Abel Ferreira aí pro restante do seu mandato. O que você pensa a respeito aí, rapaziada que está nos assistindo, e o nosso grandioso sociólogo Arlan Dias? Tá feliz, né, Arlan Dias? Eu sei que você tá com vergonha. Faz isso aí que o pessoal... O Abel tem a questão, assim, que na Libertadores a volta é em casa, né, de novo. A gente pode se classificar lindamente contra o River, pode ser eliminado em casa de novo. Aí pode ser que tenha uma reação da torcida de novo, né? Então, eu acho que esse confronto contra o River Plate, ele vai ser crucial, mano. Se avançar, acredito que a Leila consegue ali resolver isso em poucas conversas depois. Se cair, se for eliminado e se tiver toda essa reação da torcida e tudo mais, igual foi contra o Corinthians, eu acho que já começa realmente a ir para um outro caminho. E aí também depende de você se manter ali na disputa pelo brasileiro, né? Mas é um fato, o confronto contra o River para mim vai ser decisivo aí nessa questão. Esse movimento até 2026 é interessante, né? Interessante até para o próprio Abel, para ver se... Porque realmente o cara fez o planejamento, o cara pediu os jogadores, chegou o jogador aí que já... Né, o Palmeiras já tinha tentado antes, não deu certo, chegou agora, ele tem a oportunidade de trabalhar com eles por um bom tempo, e aí de repente ele sai, né, cara? Eu imagino que seja meio frustrante, então acho que é bom para todo mundo essa ideia de ser mais um ano. Só que esse um ano também sempre dá a ideia de quase fim, né? Tipo, jogador, você vê quando ele renova por um ano, exemplo aí do Mike, do Marcos Rocha, né? Começou a renovar por um ano, de repente acaba encerrando, que parece um ciclo natural. Mas o movimento é ok para mim, mas eu acho que realmente vai passar por esse confronto aí contra o River Plate. Não querendo aqui já ficar dando uma dividente também, mas eu acho que o Palmeiras tem totais condições de avançar do River Plate. É difícil, é complicado, mas eu acho que o Palmeiras tem mais time hoje. Então vamos colocar aqui no mundo ideal, o Palmeiras avança do River Plate. Ele assina esse um ano aí, e 2026, com o time evoluindo, pode ser ainda melhor. Vamos ver, né? Isso sendo muito otimista, eu acho que a gente tem horizonte para isso.
Eu vou falar um negócio pra você. Acho o homem monstro. Acho o homem monstro. Gosto demais. Só que hoje também, se o Abel saísse, cara, infelizmente, pô, ia lamentar, ia acabar lamentando, mas Palmeiras segue em frente, meu amigo. Sabe em quem eu iria atrás? Eu já faria pressão, independente do resultado do River Plate. Já daria o deadline, né? Como os marqueteiros costumam falar aí. O deadline, ó, depois do River Plate. Abel, e aí? Qual vai ser? Vai ficar ou não vai? Se, dependendo da resposta do Abel, se ele não fosse ficar, sabe em quem eu iria? José Mourinho. Eu colocaria boas picanhas na mesa para José Mourinho, que foi demitido, né? Foi demitido, ele saiu lá do Fenerbahçe, se eu não me engano, né? Na Turquia que ele estava. Ele foi demitido. Então, José Mourinho colocaria a picanha na mesa, iria em cima do senhor Special One, porque o homem é diferenciado, né? Retranqueiro, escolinha do Abel também é daquela lá, né? Os caras copiam muito o José Mourinho, né? Eles costumam espelhar ali muito as táticas do Mourinho, isso é muito comum. E era um cara que eu acho que, pô, junto com o Guardiola aí, os melhores, né, dos últimos anos, dos últimos 15 anos. Então dá para se tem gente que acha ele até melhor que o Guardiola. Então assim, seria uma baita de uma contratação aqui, já avisando um cenário, caso o Abel fique em cima do muro, né? Ah, eu não sei se eu quero, não sei se eu quero, pô. Já bate um fio lá pro outro português, que é da mesma escola, tá tudo pertinho. Eu gostaria de ver também, caso o Abel aí ficasse em cima do muro, viu? Agora você imagina ele Parque the Bus contra o Juventude aqui. Contra o Corinthians, meu Deus do céu. Mas puta, seria uma parada assim, até histórica, né? Que o Mourinho tá namorando o futebol brasileiro tem um tempo já, né? Seleção, até mesmo falando em clubes. Ele mostrou bastante conhecimento do Palmeiras, que até surpreendeu recentemente aí numa entrevista, então seria da hora. Eu pensei que você ia falar até do Gallardo, né? Que também muita gente já falou dele, mas é isso. Se o Abel sair, vai ter que vir um cara muito muito brabo, porque assim, as comparações, a viuvez vai ser grande. Se hoje tem muita gente fora Abel, o que vai ter de volta Abel quando ele sair é brincadeira. Então tem que vir um cara brabo mesmo, aquele cara que tem a famosa costa larga, né? Mas ó, eu confesso que tá demorando, hein? Já é setembro, hein? Setembro, tá demorando aí pra dar um retorno. Eu acho que realmente, eu acho que o prazo final é River Plate, né, cara? Porque se você for cozinhando isso com a barriga aí, e aí você chega no fim, você chegou ali em outubro, cara, ó, desculpa, gente, vocês fizeram aí o meu processo lá na FIFA, vocês gastaram 700 milhões, eu vou embora. Se ficar na mão desse jeito também é complicado, né? Foda. Não, é foda, e realmente, especialmente, tem os dois melhores argumentos, né? Todo esse planejamento e o processo aí da FIFA, que a gente falou, né? Pô, não faz sentido o Palmeiras bancar essa parada, que foi uma atitude dele. O sentido é realmente você ter esse retorno do cara ficar mais um tempo com você e você não ter que ter toda essa dor de cabeça de trocar de técnico e tudo mais. Vamos aguardar, né? Aí tem o lance da gratidão dele, que a gente fala muitas vezes do clube segurar jogador por gratidão, aí também talvez, vamos ver se o Abel, nesse momento, possa ser grato também, né? Exatamente. Mas enfim, senhores, o que vocês pensam a respeito? Deixa aí nos comentários. A gente trouxe para vocês muita informação. Falamos aqui de Bruno Rodrigues. Deixa o like, vai, por gentileza, deixa o like. Sexta-feira, sextou, você vai fazer um churrasquinho, vai tomar uma cerveja que eu tô ligado. Amanhã tem Palmeiras. Deixa aquele like maroto aí que é muito importante pro nosso canal. A gente falou de Bruno Rodrigues, falamos também do Benedetti, o Vidente, até o Vidente, nem o Vidente tá botando fé em nós, cara. E tem também, falamos de Inter e Palmeiras, né? Ao vivo, horário, escalações, palpites, diversas coisas que a gente falou. E também da Leila Pereira, considerando um contrato mais curto por Abel Ferreira. Fechado, senhores? Deixa aí seu comentário, por gentileza. Se inscreve no canal se você chegou até aqui, é muito importante. Se você está pelo celular, clica no like que vai aparecer o Hypar. Tu deixa teu Hypar e todo mundo fica feliz. Eu, o Erlan, e você que vai receber os vídeos em primeira mão. Valeu, um abração, tamo junto, boa sexta-feira para você. Se for beber, não dirija, e se for beber também, responsabilidade, né? É sempre bom, né? É o mínimo, né, cara? É o mínimo, pelo amor de Deus. Olha aí, vai devagar. Valeu.